Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da FID, o Fala FIDmaker. Eu sou Elizabeth Panqueri Cabaleiro, coordenadora do SESMIT e parte integrante do programa Bem-Estar FID. Para quem ainda não conhece o programa Bem-Estar FID, ele existe desde 2023 para promover a qualidade de vida e a melhoria das condições de saúde dos nossos colaboradores. Ele conta com 5 pilares de abrangência: o físico, o emocional, o ocupacional, o jurídico e o financeiro. E hoje eu vou estar aqui com as profissionais que representam os pilares físico, emocional e ocupacional. Estou aqui na sala com a enfermeira Renata Caldas e a doutora Lucilane Napoleão. Vocês poderiam se apresentar, por favor? Renata. Oi, Beth, eu sou a Renata Caldas, eu sou enfermeira do trabalho da FID, faço parte da medicina do trabalho da FID. Faço parte do programa Bem-Estar FID, no pilar ocupacional, e também faço esse elo entre os outros pilares. Mas acho legal a gente falar um pouquinho do que a medicina fala, algumas atividades. Então, o que a gente faz, né? Uma das atividades é o controle, análise e acompanhamento dos atestados, afastamento INSS, dos crônicos. Inclusive, a gente tem grupo de WhatsApp dos crônicos. Excelente. Gestantes, também a gente tem um grupo bem bacana das gestantes. E a gente também tem um grupo para a FID inteira, para todos os colaboradores, de saúde integral. Então, fazer parte desse programa de saúde, Bem-Estar FID, assim, é gratificante. Então, assim, a gente está desde o início. Então, assim, essa questão de promover a qualidade de vida para as pessoas de uma forma humanizada é muito gratificante, Beth. Excelente. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada. Doutora Lucilane, vamos se apresentar, por favor. Olá, Beth, é um prazer estar aqui com vocês, né? Apresentando um pouquinho mais do programa Bem-Estar, né? Bom, meu nome é Lucilane Napoleão, sou médica do trabalho. Também tenho especialização em medicina integrativa e medicina chinesa. Tenho aí já um bom tempo de medicina, em torno de 25 anos, né? Sou apaixonada pela medicina. E eu faço parte do pilar físico e ocupacional da FID, né? Eu acredito que as pessoas, elas têm que integrar o corpo, a mente e o social. E o social inclui a vida particular dela e o ambiente de trabalho. Quando a gente tem essa conexão, essa integração, a gente tem até o conceito de saúde pela própria Organização Mundial de Saúde. Saúde é isso, essa integração, né, do indivíduo como um todo. E a gente está aqui hoje para justamente discutir um pouco mais das ações do nosso programa Bem-Estar. Excelente. Sejam bem-vindas. Obrigada. Começando com a doutora Lucilane, vamos lá. Doutora, a gente tem o programa Bem-Estar FID, ele é estruturado em pilares. Então, assim, você entende que é importante ter esse programa estruturado em pilares, que tem essa interconexão entre as diversas áreas, porque isso é uma tendência também do futuro do trabalho? Você acha que isso podemos melhorar, seguir nessa linha? Como é que você entende isso? Bom, Beth, antes eu queria passar um pouquinho, né, para as pessoas que estão assistindo a gente, o que é a função da medicina do trabalho habitualmente nas empresas, né? Habitualmente, na maioria das empresas, o médico do trabalho tem a função de avaliar uma pessoa, né, as condições de saúde dela, de acordo com a atividade que ela exerce naquele ambiente de trabalho. Esse é o habitual, é o que é feito. Porém, dentro da FID, a gente optou por fazer uma coisa fora da caixa, né? Uma coisa muito mais abrangente, que está muito mais relacionada àquele conceito de saúde que eu comentei, que é essa integração, né? Então, a gente não olha só a atividade do trabalho, a gente está olhando aquele indivíduo como um todo, a gente está olhando a parte emocional dela, a parte física, né? Que tanto a saúde física como também as questões nutricionais, a questão de como que ela, das doenças que ela apresenta, das queixas, e a parte também da associação de tudo isso com o ambiente de trabalho e até a vida social dela, como é que ela interage com a família, porque tudo isso está incluindo num todo, é isso que a gente chama de conceito integrativo, né? Quando você me pergunta se essa é a tendência nas empresas, não. A FID, como eu falei, ela optou por sair fora da caixa e fazer uma coisa mais abrangente. Mas na maioria das empresas ainda se mantém essa questão de olhar apenas a pessoa dentro de ambiente de trabalho. E a gente aqui entende que tem que ser mais amplo. Excelente, excelente. Renata, você tem um controle dos dados de atestados, de afastamentos e tudo mais. Quais são os principais problemas que resultam em absenteísmo na FID? Beth, hoje, pela nossa análise e acompanhamento, a gente percebe que, assim, são
doenças, né? Então, a gente englobou algumas doenças. Exemplo, doenças respiratórias. Tudo que está relacionado ao respiratório. Gripe, resfriado, tosse, dor de garganta. Então, hoje, a gente percebe que as pessoas se afastam muito devido tô gripado. Mas por que tá gripado? Né? O programa Bem-Estar Feed, a gente permite que a gente avalie esses atestados e avalia, o que está acontecendo com você? Né? O que está ocorrendo? Será que é só uma imunidade que está baixa? Será que é sua alimentação? O que está acontecendo? Será que é só o ambiente de trabalho? Então, o programa Bem-Estar Feed, ele permite que a gente faça essa conexão, o atestado e a pessoa. É que nem a doutora falou, né? Hoje, a maioria das empresas vê só a função e a pessoa. A gente não, a gente vê a função, a pessoa, o atestado, o que está acontecendo. Claro, né? Quando permite, a maioria permite, isso é muito bacana. E também, hoje que a gente vai falar bastante aqui, são as doenças gastrointestinais. Então, assim, a gente tem bastante atestado, a gente faz bastante acompanhamento, e o programa Bem-Estar Feed, ele oferece para os colaboradores fala assim, por que eu estou adoecendo? Será que é porque eu como muita besteira? Será que eu não estou me alimentando? Poxa, eu trabalho em vários empregos. Então, assim, o programa Bem-Estar Feed cada vez mais vem mostrando pra gente que dá para cuidar, dá para a gente diminuir essa questão de afastamento, porque impacta muito lá na unidade, lá onde o colaborador trabalha. E o que impacta? Produtividade. Uhum. Da própria pessoa, da equipe, o atendimento com o cliente, com o paciente na unidade, e isso, a gente trabalhando aqui, então, a nossa tendência é diminuir o absenteísmo, Beth. Então, assim, a gente percebe que a gente está no caminho certo. Excelente. E é bem bacana, Excelente, excelente. Aí estamos à frente, né? Isso. Excelente, Renata. Só que agora, doutora Lucilane, e a questão da autoajuda? A pesquisa na rede, no Google, como que fica a análise aí da saúde através da inteligência artificial? Como que você enxerga isso? Então, Beth, isso é bem interessante, né? Isso está sendo muito falado ultimamente, inteligência artificial, mídias sociais. E a gente, dentro no meio médico, a gente fala até que as pessoas consultam o Dr. Google, né? Quando ali estão com uma dor, um sintoma. Eu não vejo mal quando as pessoas acessam essas tecnologias, mas a gente não pode abusar e não pode utilizar de maneira equivocada, né? Nada substitui o profissional de saúde, porque a gente faz uma avaliação individualizada, uma avaliação técnica, né? Não é uma rede social, um Google que tem ali 1 milhão de informações e na grande maioria das vezes informações erradas, informações totalmente equivocadas. Então, o profissional de saúde a gente estudou por bastante tempo. Então, a gente tem um olhar humanizado, técnico e individualizado para aquela pessoa, tá? Então, nada substitui. A gente pode ter uma ajudinha, às vezes procurar para buscar um conhecimento. Eu não vejo nada demais as pessoas buscarem conhecimento. Aliás, é de extrema importância. Mas não achar que aquele conhecimento que se buscou na internet é o que vai solucionar a vida dela, o que vai fazer o tratamento dela. Não funciona assim. Nós, profissionais de saúde, estamos aqui para justamente olhar essa pessoa e cuidar de todas as pessoas que precisam de ajuda. Exatamente. Pegando esse gancho, Renata, como é que é feito a captação e o acolhimento desses colaboradores para participar do programa Bem-Estar Feed? Fala um pouquinho para a gente. Então, Beth, vem de várias maneiras, né, a captação, né? Primeiro pelos atestados. Então, quando a gente avalia, nós da medicina, a gente avalia aquele atestado, a gente, não, olha, peraí, vamos convidar para essa pessoa participar do programa Bem-Estar Feed, vem através dos atestados, a demanda espontânea, então o colaboradora... Assistiu uma palestra, se empolgou. E aí fala, olha, eu quero passar com a doutora, quero passar com a Nutri, com a psico, e aí a gente acaba fazendo esse elo, que nem eu falei, a gente faz esse elo, agenda para a pessoa, e também, às vezes, vem a gestão, olha, às vezes a pessoa fica com receio, fica com vergonha de falar com a gente, né? Então, a gestão também ajuda a gente para que a pessoa participe mesmo do programa. Então, tem essas maneiras que a gente faz para captar as pessoas, para não convencê-las, mas para elas entenderem a importância da gente cuidar da nossa saúde,
né? Que para mim é o nosso bem maior, né? Eu falo assim, gente, além de eu fazer, vou falar de mim, assim, além de eu fazer parte integrante da equipe, do programa, eu também sou paciente. Eu também faço esse acompanhamento e, gente, é muito bacana. E assim, a gente tem que pensar que é humanizado. A gente pensa no coletivo, só que a gente também é individual. A gente pensa assim, olha, o colaborador, a minha realidade é diferente da sua. Então, a gente vai de acordo com a realidade do colaborador. Então, isso é muito bacana. E o programa Bem-Estar Feed, ele é isso, né? A gente falar com as pessoas de modo individualizado, ter um coletivo, sim, mas de forma que a pessoa fala, poxa, estou sendo acolhida, estão me olhando, vamos dizer assim. Então, o programa Bem-Estar Feed, ele está aqui para todos nós colaboradores, e a tendência, gente, o que a gente gostaria, o que a gente quer é que todos participem do programa, que é muito bom. Beth. E fazendo até um gancho no que a Renata falou, a gente está recebendo uma nova forma, vamos dizer, de captação, né? Sim. De pessoas, que é o boca a boca. Isso. As pessoas, elas estão melhorando, a gente fica muito feliz com isso, assim, vocês não têm ideia da satisfação que a gente tem quando a gente vê que uma pessoa melhora, né? Que ela tá melhor do que ela estava no passado. E as pessoas vão falando pro colega, né? Pro gestor, pro colega, olha, eu melhorei, vai lá também. Então, a gente está recebendo essa nova forma de captação, né? Que é o boca a boca. Eu melhorei, passa para outra pessoa e a outra pessoa também quer melhorar e procura a gente. Então, isso é muito bacana. Para o próximo bloco, eu vou convidar à mesa a nossa nutricionista e a nossa psicóloga, que também fazem parte do programa Bem-Estar Feed. Até já! Dando continuidade ao nosso segundo bloco, eu estou aqui agora com a nossa psicóloga, a Beatriz Ferreira, e a nossa nutricionista, Fabiana Gaspar. Beatriz, poderia se apresentar, por favor? Olá, Beth, olá meninas, eu sou a psicóloga Beatriz Ferreira, hoje eu atuo na FID como psicóloga clínica, atendendo os colaboradores, oferecendo uma escuta qualificada, um ambiente de acolhimento seguro, né, para tratar questões pontuais, questões ali emocionais que aquele colaborador traz de forma emergente. Então hoje o meu pilar aqui, eu atuo no pilar emocional, tratando e cuidando da saúde mental dentro da FID. Seja bem-vinda. Fabiana, pode se apresentar, por favor? Tudo bem, Beth, Bia, doutora? É um prazer fazer parte desse podcast da FID, né? Como a doutora disse, meu nome é Fabiana Gaspar, eu faço parte do pilar da nutrição, cuidando da saúde dos colaboradores, trazendo ali uma alimentação mais saudável e equilibrada. Excelente. Começa, então, com a Beatriz. Vamos lá, Beatriz. De que forma uma atuação integrada entre psicologia e nutrição promove a saúde e o bem-estar dos colaboradores da FID? Como que é essa interconexão? Bom, Beth, o nosso intestino e o nosso cérebro, eles estão interligados, né? Então, tudo aquilo que eu como, tudo aquilo que eu administro no meu corpo, como o consumo de álcool, qualquer coisa que pode prejudicar o meu corpo, automaticamente vai afetar nas minhas emoções, nos meus comportamentos, né? No meu bem-estar, na minha saúde mental em um todo. Então, quando nós trabalhamos em parceria, né? E a gente vê muito isso dentro da FID, nesse contato, Fábio e eu, nós percebemos que se eu tenho uma dieta equilibrada, uma dieta saudável, isso automaticamente vai influenciar e vai impactar de forma muito positiva no meu dia a dia, nos meus relacionamentos interpessoais, na minha saúde física, na minha saúde mental. Então, essa união entre essas duas áreas é extremamente importante. Como já foi falado aqui, aquilo que eu como influencia também nas minhas emoções. Então... Exatamente. Muito bem. Fabiana, e como que essa nutrição inadequada, né, acaba trazendo problemas gastrointestinais? Então, eu gosto de explicar, assim, de uma forma bem tranquila, né, que o nosso cérebro, o nosso intestino, ele funciona como uma conexão, por exemplo, de um WhatsApp. Então, imagina que tem lá, né, uma ligação direta entre esses dois órgãos. Se essa comunicação flui, né, isso significa o quê, né? Bons hábitos de vida, alimentares, atividade física, né, e tudo mais. Essa conversa vai dar certo, não vai ter interferência nessa conexão. Mas quando a gente não tem esses hábitos ali equilibrados, né, como se a internet caísse, vamos dizer assim, né, e a gente não consegue ter uma conversa, né, tranquila ali entre duas pessoas, que no caso são os dois órgãos. E isso vai trazer consequências não só físicas, como também emocionais. Exatamente. E aí, doutora, tratando as emoções e tratando a parte nutricional,
Quais são os impactos no dia a dia de trabalho? Como que a gente consegue perceber essas melhoras no dia a dia de trabalho? Então, Beth, não tem nada melhor do que a gente poder trabalhar bem, com bem-estar, né? A gente passa a maior parte do tempo no ambiente de trabalho. Então, é nada mais natural que a gente queira estar bem. Então, acordar bem, não acordar cansado, né? A maioria das pessoas acorda extremamente cansado, né? Vai trabalhar, às vezes tá ali, não consegue nem pensar direito, cai muita produtividade. Então, quando existe o bem-estar, quando a gente tem a conexão, principalmente do mente-cérebro, né? Que a Fabiana bem falou, né? Porque são órgãos que, quando estão bem sincronizados, né? O restante da saúde do corpo também funciona muito bem. Então, quando isso acontece, a pessoa, ela tá bem disposta, ela tem uma boa criatividade, ela consegue pensar, ela tá animada e, principalmente assim, tem uma boa produtividade. Então, é bom para o colaborador e é bom para a empresa, né? Todos ganham, né? Mas principalmente em questão de qualidade de vida. Excelente. E Bia, conta para mim um pouquinho sobre os neurotransmissores, né, que são produzidos no intestino. Qual que é o papel deles na saúde emocional? Bom, Beth, os neurotransmissores, eles são químicas responsáveis pela comunicação entre as células do nosso corpo. Então, ali o nosso corpo, quando nós estamos produzindo essa química, nós produzimos alguns hormônios muito importantes, como a serotonina, a dopamina, que são responsáveis pelo prazer, pelo bem-estar. Então, quando essa dopamina e essa serotonina, elas estão afetadas, automaticamente ela desregula o nosso emocional, o nosso psicológico. Lembrando, Beth, que a serotonina produzida no intestino não é a mesma do cérebro, mas quando eu produzo essa serotonina, esse hormônio do prazer, da regulação do estresse no meu intestino, ele passa um comando ali através das células para o meu cérebro, informando que está tudo bem, e automaticamente o meu cérebro ele também passa a produzir esse mesmo hormônio que traz todo esse benefício para o nosso corpo. Então, esses neurotransmissores, eles são essenciais. Então, tudo aquilo que a gente, né, consome influencia diretamente, impacta diretamente a produção desses hormônios. Excelente. E Fabiana, quais são os sinais que o intestino pode estar sofrendo por causa da ansiedade? Que sinais que apresenta? Sim. Então, é importante diferenciar que as pessoas se preocupam muito assim, se o intestino é preso ou se o intestino é solto. É a maior preocupação das pessoas. Sim. Mas isso não é uma disbiose, necessariamente. Disbiose é um conjunto de fatores e sintomas que tem a ver com a ligação inadequada aí desses dois órgãos. Então, a pessoa, ela sempre vai trazer queixa, né? De cólica, de estufamento, a barriga sempre inchada. Então, come, fica com aquela sensação de comida pesada. Muitas vezes traz azia, né? Aquela má digestão, o mau hálito. E é importante também associar os sintomas de pele, porque a gente observa muito, né, as intolerâncias alimentar de acordo com esse intestino, se ele está saudável ou não. E o que mais acontece no intestino é o quê? É uma espécie de vazamento dessas bactérias. Então, se a pessoa não se alimenta bem, é como se a mucosa do intestino fosse ficando cada vez mais fininha. E aí as toxinas do intestino, elas vão migrando ali para todo o corpo e esse corpo fica inflamado. E por conta dessa inflamação, gera todos esses sintomas. Isso é uma disbiose e não necessariamente intestino preso ou solto. Entendi. E aí, doutora, quais outros sinais, que nem o que a Fabiana falou, tem outros sinais que a gente são perceptíveis aí no corpo, né? Que outros detalhes a gente consegue observar em exames, enfim, que a gente podem estar associados a esse problema aí intestinal? Na FIDE, a gente observa, não só na FIDE, né? Na maioria das empresas, a gente observa muito afastamentos por doenças ligadas à questão de imunidade. Então, muita gripe, resfriado, diarreia, infecções intestinais. Tudo isso está ligado a essa integridade do intestino, né? A não ter a desbiose, né? Uma coisa interessante de se falar é que o intestino ele é considerado o segundo cérebro, né? Ou seja, ele não tem só uma função de absorver os alimentos, eliminar, ele tem uma função ali crucial em várias questões e a imunidade é uma delas. Então, como bem disse a Fabiana, questões de pele, questões respiratórias, rinite, sinusite, gripes de repetição, outras doenças ligadas também à imunidade, o intestino ele tem uma participação muito grande em tudo isso. Então, quando a gente trata o intestino, a gente melhora
de outras doenças. Uma outra doença também que é importante falar, classes de doenças, são ligadas a questões autoimunes, Tá. né? Então, doenças reumatológicas, várias doenças estão ligadas à autoimunidade, né? Também tem uma ligação muito próxima com a saúde intestinal. Então, quando a gente trata o intestino, essas doenças melhoram. Quando eu falo tratar o intestino, não é tratar fazendo, como a Fabiana disse, melhorar o trânsito intestinal, a pessoa ir ou não ir ao banheiro. É muito mais que isso. É trabalhar as bactérias boas desse intestino, é trabalhar várias questões aí que estão ligadas a todo esse conjunto aí do corpo como um todo. Excelente. Volto para a Fabi. Fabi, existe uma alimentação ideal para a gente melhorar a saúde do intestino e, consequentemente, reduzir a ansiedade? Como que a gente pode Sim. trazer isso para os nossos feedmakers? Ótimo. Então, a alimentação, realmente, ela vai fazer toda a produção das vitaminas e dos minerais que a gente precisa para fazer essa regulação, até como a Bia falou, né, da produção de serotonina. Se o intestino está doente, ele não vai produzir tudo que o corpo precisa para encontrar esse equilíbrio. Então, dentro da alimentação, a gente precisa, se eu fosse dividir, né, porque são muitas coisas ali que a gente tem que modular, mas vamos dizer assim que a gente dá aqui uma principal dica para que possam começar imediatamente. A gente tem 2 grupos ali de alimentos que vão nutrir esse intestino com boas bactérias, que são os pré-bióticos e os probióticos. Os pré-bióticos, eles vêm do próprio alimento. Então, frutas, vegetais, alguns alimentos específicos, como, por exemplo, cebola, alho, né, que tem excelentes pré-bióticos, os vegetais verde escuro, alguns grãos também, grão de bico. E a gente tem os probióticos, que são as bactérias propriamente dita. Então, todo mundo já ouviu falar, né, de lactobacilos, mas é claro que não é aquele lactobacilo, né, que a gente compra no supermercado, É cheio né? de açúcar. Exatamente, é cheio de açúcar, não é esse alimento em si. A gente pode receber os lactobacilos, essas bactérias benéficas, através de alguns alimentos específicos, não só através de fórmulas, né, que também é uma coisa que a doutora está sempre formulando para os nossos colaboradores aí, mas a gente recebe isso através do quê? De bebidas específicas que são enriquecidas com essas bactérias, como, por exemplo, a kombucha, o kefir, a gente recebe também através do iogurte natural. Né? Um iogurte que pode ser tanto comprado, só que é importante comprar um iogurte realmente natural, ou a gente pode fazer esse iogurte em casa. O iogurte, ele tem um crescimento natural dessas bactérias, né, que é o fermento lácteo, e isso vai gerar toda a produção de bactérias boas no intestino. Excelente. Excelente, muito bem. Ó as dicas aí, pessoal. E agora, Beatriz, as suas dicas. Quais as dicas para o equilíbrio físico e emocional? O que você acrescenta aqui pra gente? Vamos lá. Bom, Beth, além de tudo isso que nós já entendemos aqui, que é necessário sim uma boa alimentação, que é necessário sim cuidar do corpo, né? Nós precisamos pensar nesse organismo de uma forma holística. Então, não adianta só eu cuidar da alimentação. Eu preciso também buscar qualidade de vida, atividade física, sono regulado, como a doutora já falou, qualidade de relações. Não adianta eu estar dentro de um relacionamento tóxico. Eu não vou ter qualidade dentro do meu intestino, porque essa parte vai ser afetada também. Eu preciso estar fazendo algum treino, alguma atividade física. Então, se me colocar, saber o meu limite, saber o lugar que o autoconhecimento traz muito isso, que eu sei aonde eu consigo estar bem, eu sei aonde eu não consigo estar bem. Se aquele lugar não me faz bem, eu vou me poupar de me expor a situações que vão me gerar estresse, né? Então, não adianta nós falarmos aqui só de uma boa alimentação, mas falar de um todo, em todas as áreas da minha vida, área profissional, área interpessoal nas relações, seja amorosa, seja de amizade, familiar, e além desse cuidado com o corpo e com a mente. Então, pensar de forma integrada como eu posso trazer esse bem-estar. Então, Excelente. Beth, eu vou fazer um gancho com o que a Bia falou, bem interessante. Ela fala de autoconhecimento, que é extremamente importante para a gente ter uma saúde, tá? Mas é também conhecer o próprio corpo. A maioria das pessoas não se percebe mais. E às vezes elas passam tanto e tanto tempo com sintomas físicos e emocionais sim, que ela acha que aquilo é normal, quando não é. Né? O normal é ser saudável e não ser doente. Mas a maioria das pessoas está tão doente há tanto tempo que elas se acostumam e não se percebem mais. Então, perceber coisas básicas. Qual é a cor do meu xixi?
né? Quando eu vou no banheiro, o que que eu sinto? Quando eu olho no espelho, o que que eu vejo? Qual a cor de repente eu tô mais pálido, eu tô mais amarelado, hoje eu tô com dor aonde? Então, se perceber, né? Isso é extremamente importante. Então, o autoconhecimento emocional e o autoconhecimento físico. Exatamente, achei um complemento, né? Sim. Muito bem, doutora. E nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Infelizmente, né? A gente podia ficar aqui a tarde inteira batendo papo. E aí eu queria que a doutora finalizasse com o quê? Eu queria saber quanto tempo leva para a gente conseguir perceber já alguma melhora. Depois que a gente começa a tratar, que a gente começa a tratar integralmente aí todas as áreas, em quanto tempo a gente já sente essas melhoras? Então, depende muito do quanto tempo essa pessoa já está adoecida, do que ela já tem, e o que ela vai fazer para melhorar. Porque assim, a gente dá as ferramentas e essa pessoa ela tem que abraçar a causa também. Então, ela tem que buscar escolhas saudáveis, tanto de alimentação, de autoconhecimento, atividade física, todas as prescrições que a gente costuma passar, dependendo das alterações em exames que essa pessoa apresenta, né? Só também um adendo, a gente costuma pedir exames, né, complementares e avaliar essa pessoa também de forma integrativa. E dependendo da alteração que ela apresenta, a gente passa ali, né, suplementos, formulações para melhorar a base, né? Porque as pessoas elas já vêm adoecidas de tanto tempo que a base da composição dela mesmo, né? Do corpo dela já está ali bem comprometida. Então, a gente trabalha muito essa base. A gente costuma reavaliar essas pessoas, né? Lógico que depende de cada uma das nossas áreas, mas eu, por exemplo, costumo avaliar essas pessoas a cada 2 meses, depois que ela inicia aquele programa. E eu noto que já em 2 meses as pessoas têm já uma melhora muito grande. Lógico, depende do que ela tem, né? De tudo isso que ela vai fazer. Mas em 2 meses ela já costuma ter, ela mesmo nota, ela fala, nossa, eu melhorei muito, tô muito feliz, né? Então, isso, é bastante gratificante pra gente, né? Nós aqui. Que eu acho até interessante isso que a doutora falou, Beth, porque muitas pessoas chegam pra gente, né, os colaboradores, que já vêm tentando melhorar o estado de saúde já há algum tempo e não estão conseguindo. E quando a gente faz esse tratamento integrado, né, unindo a equipe, começam a perceber eles começam... que dá certo. Exatamente. Sim. É como se fosse uma virada de jogo ali. Então, essa base que a doutora falou, né? Então, quantas pessoas chegam na minha consulta a primeira vez falando assim, eu tô tentando emagrecer há tanto tempo e não consegue, a minha ansiedade tá muito alta, eu tô tendo compulsão alimentar. Exatamente por isso, porque em nenhum momento uma equipe fez esse cuidado, fez esse manejo de tratar o todo, que é a mente e o corpo, né? Unindo aí o cérebro e o intestino, com a psicologia, com a nutrição e com a medicina. E aí, por isso que em 2 meses a gente já vê E tudo assim, fluindo. É interessante que a doutora falou algo bem importante, né? Que as meninas estão trazendo aqui. Cada pessoa é subjetiva. A gente precisa lembrar disso. Então, nem todo organismo vai funcionar igual um do outro. Sim. E igual, tô com ansiedade, mas assim... Essa ansiedade precisa ser tratada da raiz, que é diferente de um acolhimento psicológico que trabalha questões mais pontuais. Então, o tempo vai de acordo com ali o comprometimento daquela pessoa, não é só uma consulta, não é só uma sessão que a gente resolve o problema. Sim. Vai muito do comprometimento, dessa consciência da necessidade que eu tenho sobre aquilo que eu apresento. Então, inicialmente... chega para mim como um acolhimento, posteriormente, aí nós fazemos um encaminhamento para um processo de psicoterapia, por exemplo, no meu caso, né? Então, é bem legal a gente pensar que é um acolhimento pontual, mas que deve ser contínuo até que aquela demanda ela entre em extinção, né? Não seja tão recorrente mais como chega para nós. Excelente. Eu acho que assim, o primeiro passo tem que ser sempre da pessoa. Sim. E a perseverança Isso. é que vai garantir o sucesso, né? Então, assim, a gente tem A que constância, continuar, né? a constância. Que vai porque mudar não adianta tudo. você começar, depois você para, não chega a lugar nenhum, né? Portanto, Isso. dar o primeiro passo, que os próximos vêm naturalmente. Sim. Não é Isso isso? aí. Eu explico muito isso, é uma evolução, né? Uma evolução. E eu explico para as pessoas também que eu, por exemplo, eu falo em casca de cebola, né? Eu trato por fases. Porque a pessoa, ela chegou ali Tirando naquele a grau camada. tirando camada, ela chegou ali naquele grau de doença, né? Não foi de uma vez, não foi Da noite pro do dia. noite pro dia. Ela chegou ao longo de um determinado tempo, né? Com várias questões ali emocionais, nutricionais, enfim. Então, também vai ser aos poucos que ela vai
eliminando todos esses problemas. E é importante a participação dela, também de conhecer o que está acontecendo no corpo dela. Então, a gente costuma explicar o que está acontecendo. Olha, você tem uma deficiência aqui de vitamina D, de ferro, disso, isso compromete isso, aquilo. Para a pessoa entender o que está acontecendo no corpo dela. E com isso, as pessoas abraçam mais a causa. A gente nota que elas ficam mais integradas ao próprio Pondera, né, tratamento. doutora? Sim. Muito mais o conhecimento, né? Exatamente. Excelente. Estamos no caminho certo, né? Maravilha. Gente, estamos encerrando o nosso podcast. Queria agradecer demais a presença de vocês. Foi um bate-papo super gostoso. Queria agradecer a todos que acompanharam. E lembrando, né, que o programa Bem-Estar Feed, ele está diretamente ligado ao nosso pilar, ao nosso valor humanizar, né, que é tão importante tanto no trabalho quanto na vida, né, de todo mundo. Então, muito obrigada pela participação e conto com vocês aí numa próxima oportunidade. Obrigada também. Obrigada. E Obrigada esperamos a todos. todos os colaboradores, né, que façam parte isso aí. Procure. da equipe e nos procurem. Até a Estamos aguardando próxima. vocês. Até a próxima. Até a próxima. Até.